pump it up. Muito boa noite, galera. São 6 horas e 2 minutos e o Ari Neto está com a gente hoje pelo WhatsApp. Ari, tá me ouvindo, Ari? Tô ouvindo, sim. Beleza. Olha, nós vamos continuar tentando, Ari. Se for possível aí para você, continue tentando, porque continua dando a mesma falha da semana passada, mas hoje você vai falar do Café com Queijo, nem que seja só com áudio aqui pelo WhatsApp, tá? Você está saindo no Facebook normalmente, nós estamos com uma audiência altíssima, com 5 watch parties realizadas já, ligadas. Eu quero agradecer a todos que estão conosco.
e a gente vai começar o programa e você vai insistindo aí que eu vou dando aqui o ok aqui para você entrar na imagem. Se entrar eu já desligo o zap e você entra, mas nós vamos conversar hoje, nem que a vaca tussa, combinado assim, meu querido? Tranquilo, brother. Só estranho que a imagem tá meio defasada aqui para mim do que você tá falando, certo? Certo. E do que eu tô ouvindo. É normal. Eu sugiro a você até que abandone a imagem. Fique só no zap, porque vai dar delay realmente do Face, né? Se você ficar com o Face, fica com o Face, mas tira o som dele, fica só com o zap. O Face tá no fone de ouvido lá e eu não tô nem ouvindo o que tá falando lá, entendeu? Exatamente. Então vai dar certo. Que você vai me escutar por aqui e nós vamos conversar normalmente. O pessoal tá ouvindo o que você tá falando, que você tá bem pertinho aqui do microfone. E nós vamos levar esse programa, nesse momento, com mais de 100 pessoas simultâneas no nosso Café com Queijo. Tá bom para você ou quer mais? Bacana. Tá ótimo. Muito bem. 6 horas e 4 minutos, começando em altíssimo astral o nosso Café com Queijo. Eu quero já deixar aqui, dar uma notícia pro Ari Neto, né? Você hoje foi nomeado, você tá de parabéns, você foi nomeado por mim, né? Será meu representante na formatura da primeira turma da Joyce Hasselman e entregará para ela o presente que eu comprei, porque marcaram para um dia que eu vou estar lá no norte do Brasil trabalhando, então eu não poderei me fazer presente, infelizmente, na solenidade de formatura do curso, como nós vamos encontrar em Brasília. Então eu nomeei você, a pessoa que vai entregar para ela o presente que eu comprei. Você está satisfeito com a nomeação, não? Bom, uma satisfação muito grande, apesar de lamentar a sua ausência e a de muitos outros, né, colegas que vão ficar de fora dessa data que foi imposta, né, escolhida aí aleatoriamente, deve ser de acordo com a disponibilidade da Joyce, né? Verdade. E muitos amigos aí vão acabar ficando de fora. É realmente uma grande pena, né? Seria bacana que o maior número possível de pessoas pudesse estar participando. Verdade, eu também lamentei muito mesmo que não poderia, né? Quando tomei conhecimento da data, né, vi que de imediato não poderíamos mesmo estar lá. Bom, muito bem, eu tinha colocado aí, Ari, talvez até pelas suas ocupações aí, você não me respondeu, já sei como que a coisa funciona, nem dei muita pelota para isso, mas eu coloquei aí 2 sugestões de pauta para hoje, né? Até porque quinta-feira a gente tentou fazer um programa especial, mas a internet nos traiu, né? Eu tive um problema sério aqui, trocou a aparelhagem toda aqui da internet e realmente não foi possível. Acredito eu que você esteja de acordo aí para a gente tratar desses 2 assuntos, que são os 2 assuntos de momento, ou você tem alguma outra colocação a fazer sobre os assuntos propostos? Não, a única coisa que eu queria comentar, né, em cima do que você escreveu, Sim. É que realmente cada dia está acontecendo um fato novo, certo? Isso. E que eu acho assim muito importante para a gente ter uma postura crítica a tudo que está acontecendo, mas entender que o presidente é o Bolsonaro, certo? Então, as escolhas que ele faz, quem tem que dar satisfação ou não é ele, certo? Isso no âmbito governamental. Agora, as outras notícias, tipo João de Deus e tudo mais, são coisas que estão acontecendo aí porque, eu vou te falar sério, sabe? Nós nos posicionamos, né? Nós estamos orando pelo Brasil e Deus está fazendo um trabalho que é a parte dele, de fazer aparecer, né, as falcatruas. E as falcatruas estão aparecendo. Né? E vai aparecer cada vez mais. Né? Muita gente vai rodar ainda, né? Pessoas de credibilidade aí que a gente desconhece. Né? Simplesmente pessoas que se envolveram, né, com atos ilícitos e vão ter que pagar
pelo que fizeram, certo? Chega de passar a mão na cabeça de gente que não tem compromisso com o nosso país, né? Nosso compromisso é com o Brasil. É verdade. Essa questão do João de Deus, eu trouxe isso como sugestão de pauta, não pelo fato em si, porque as acusações são extremamente graves, a situação que envolve esse senhor são extremamente graves, são coisas assim de estarrecer, mas é imperativo que nós tenhamos realmente uma visão mais global da coisa, né, dentro do que é o país chamado Brasil, um país continental, onde as pessoas às vezes vão na onda das coisas, na medida em que a direção do vento está tocando. Esse senhor, ele, por mais de 40 anos, né, ele disse que faz curas espirituais. Eu nem discuto, porque eu não conheço ninguém que participou de alguma sessão de cura espiritual, nem que tenha sido ou que não tenha sido curado por ele. Acontece o seguinte, dentre as pessoas que visitaram a cidade de Abadiânia, estão grande parte delas compostas por artistas e por pessoas ligadas à nossa mídia. E essas pessoas estão aí, né, para quem quiser ver, posando ao lado do senhor João de Deus, né, tirando fotos, não só lá em Abadiânia, mas como também em bailes carnavalescos, né, e em outras ocasiões diversas. Engraçado que algumas dessas pessoas são as mesmas que estiveram há pouco tempo defendendo um posicionamento, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque não é o mérito do posicionamento em si que eu quero trazer para a discussão, mas estiveram à frente das câmeras defendendo um posicionamento político com unhas e dentes, né, e representando de maneira evidente e clara, né, na condição de artistas que são, né, representando um papel perante a sociedade brasileira, com o claro objetivo de convencer as pessoas de uma determinada verdade, que era a verdade daqueles artistas. E agora, com esse senhor, né, digamos assim, na pior, e eu nem longe de mim querer defendê-lo, apesar de ser advogado, mas eu não tenho procuração dele, com esse senhor na pior, nenhuma dessas pessoas, desses artistas, acostumados, useiros e vezeiros, em representar posicionamentos que interessam única e exclusivamente a eles, não compareceram para falar A ou B. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, lamentavelmente, o João de Deus prova não que ele é ou não é uma falcatrua. Isso a justiça vai decidir. Hoje, inclusive, o noticiário mostrava a situação de uma moça, advogada formada inclusive, que teria sido abusada por ele na frente do pai quando era adolescente, né? E ajuizou uma ação e o processo foi julgado improcedente, porque a justiça entendeu que ela teria condições de reagir e o pai dela, vendo a cena, estando no mesmo ambiente onde a cena narrada teria acontecido, poderia defendê-lo e não o fez. Então você veja, e a decisão judicial sendo execrada por uma mídia que vem com toda a força do mundo, né, se posicionar nesse momento incrédula com tantas barbaridades e atrocidades que, em tese, vinham acontecendo há 40 anos. Pois muito bem. Onde que eu quero chegar? Nós estamos num país onde o que vem comandando tudo é a mídia. A mídia leva você onde ela quiser. Ou seja, o nosso juízo de consciência, o nosso juízo de valor está vinculado a atores e a mídia. E aí, Ari Neto, eu digo a você, é onde mora o perigo. É onde morou o perigo durante todos esses tempos em que nós vivemos, né, um momento praticamente de exceção no Brasil, e as pessoas não enxergam isso, acreditando que, sabe, tudo que aconteceu, toda a roubalheira que aconteceu, na verdade, alguns chegam a dizer que isso definitivamente não aconteceu, tá? E agora, essa história também do João de Deus. Eu não tenho opinião formada sobre se ele é ou não é, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou colocando o seguinte, a mídia nos leva onde ela quiser, sabe?
E isso é o mais sério, o mais grave. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, se nós queremos realmente, meu caro Ari Neto, como você mesmo disse, um novo Brasil, onde as falcatruas aparecem e onde as falcatruas sejam colocadas para fora. Falei demais, é sua vez, meu filho. Tá aí, Ari? Bom, deu uma interrompida aqui, mas agora retornou. Muito bem. Enfim, eu concordo totalmente com você com relação ao papel que a mídia desempenha, né? Formadora de opinião, como condutora de uma massa acéfala, de um gado, né, realmente, conforme foi profetizado pelo Zé Ramalho na década de 80. Né? Uhum. Essa realidade precisa mudar. Hoje, nós temos aí muitos formadores de opinião através do YouTube, influenciadores, através do Facebook e demais redes sociais, pessoas que estão denunciando essa postura falsa, né, de uma mídia que desinforma, né, de uma mídia que está preocupada com o Brasil na hora do jogo da seleção, né, na hora da Fórmula 1, se bem que agora a gente não tem mais nenhum piloto brasileiro. É verdade. Né, mas é aquele ufanismo, né, de somos os melhores, vamos ganhar tudo, né, e na verdade é tudo a velha estratégia, né, de pão e circo. Né, o brasileiro precisa acordar, mas é um povo alienado, é um povo egoísta. As pessoas não estão preocupadas com o bem-estar comum, cada um está preocupado com o próprio umbigo. E aí realmente a gente vê as rivalidades, né, tudo se exacerbando. Né? Por quê? Porque eu estou preocupado comigo mesmo, e quando alguém discorda de mim, eu não tenho respeito com aquela discordância. Né? Eu simplesmente quero acabar com aquele oponente, aquela pessoa que pensa diferente. Então, isso precisa mudar. É o brasileiro tem que voltar a olhar para o próximo, né? Tem que voltar a se preocupar com ter uma atitude condizente com valores e princípios que foram deixados de lado, certo? Os artistas que estão se destacando hoje em dia não valem nada, não representam nada, são apenas pessoas usadas para fabricar dinheiro, né? Aparecendo nos grandes canais, fazendo grandes shows, usando o dinheiro público para financiar suas carreiras. É uma indecência total. Esses artistas não representam ninguém, certo? Não representam, nem vou falar nome, porque minha preocupação não é difamar ninguém aqui, é só mostrar o quê? Desligue sua televisão, meu caro companheiro. Para de assistir essas bobagens, porque isso tudo só está alienando o povo. Parem de assistir novela, parem de assistir noticiário televisivo. Né? Isso daí não está informando ninguém, está desinformando, está falando apenas aquilo que eles querem. Uma coisa muito curiosa, né, que foi colocado em discussão foi o resultado da pesquisa do Ibope, dizendo que 75% dos brasileiros, né, aprovam as medidas que o Bolsonaro está fazendo. Muito bem, eu quero saber o seguinte: há 1 mês e meio atrás nós tivemos uma eleição na qual ele teve 55% dos votos válidos. O governo dele ainda nem começou. Como a aprovação dele está em 75%? É
para mim que a eleição foi fraudada. E o resultado da eleição não é esse que aparece. Ele teve muito mais do que 55% dos votos. Não é? É verdade. Então, esse é o país que a gente vive. Exatamente. Isso é o que precisa mudar. Mas uma coisa vai mudar de cada vez. Né? Você comentou a semana passada sobre a Damares, um exemplo de vida pública que essa mulher tem. Aí vem o Partido Novo dizer que ela não pode ser ministra porque ela não tem experiência administrativa. Ora, então vocês concordam que o candidato a presidente de vocês não deveria nem ter participado da eleição, porque também não tem experiência nenhuma. Exatamente. Certo? Então, as pessoas não têm coerência, certo? O pensamento que é passado, ele não defende, não é uma dialética que defenda o bem comum, é apenas o interesse pessoal. STF é uma vergonha porque defende interesses pessoais. Esses artistas, né, que se consultavam aí com o João de Deus, não vão abrir a boca para falar nada. Por quê? Porque eles não têm coerência. Eles só estão interessados no bom dinheiro, no bom vivan, nas grandes festas. Né? A gente vê aí, não quero fazer disso uma crítica pessoal, mas a gente vê toda a badalação em cima do casal Neymar e Marquezine, as grandes festas que eles vão e tudo mais, o oba-oba, e as pessoas acompanham. Escuta, meu amigo, o que te interessa, o que te acrescenta você saber que o Neymar foi numa festa? Não acrescenta nada. Usando precisa uma... mudar, desliga isso daí. Usando uma camisa preta. Então acrescente aí, Fábio, alguma coisa, porque quando eu começo a falar dessas coisas, eu fico muito indignado, porque para mim, sabe, é simples, é óbvio, mas as pessoas não veem. A gente vê filhos de amigos que não estão conversando com os pais, porque os pais votaram no Bolsonaro. Sim. Eles acham que, sabe, que o Bolsonaro vai destruir a vida deles e o futuro deles. Eu quero saber onde eles vão enfiar a cara deles daqui a um ano, quando o desemprego tiver diminuído, certo? Quando o orçamento de 2020 não tiver um rombo de 120 bilhões, quando a dívida pública tiver sido negociada e estiver sendo paga sem consumir 40% da nossa produção interna anual. Exatamente. Então, são coisas simples que vão começar a acontecer e não vai ter resistência que explique, que seja coerente. É só um discurso de vaidade e de coisas que não vão construir o nosso país. A gente está saindo aí do atoleiro que a gente foi metido por esse PT. Eu votei nesses caras minha vida inteira. Votei no Lula quando ele era candidato a deputado federal. Que ele virou deputado constituinte lá. Eu achava que esse cara era o máximo. Entendeu? Chorei nas primeiras eleições que ele perdeu. Vibrei quando ele ganhou. Vendi estrelinha na década de 80, para poder usar a estrelinha do PT no peito. Engraçado que eu tô aqui imaginando a cena, viu, Ari? Eu tô imaginando a cena, você vendendo estrelinha do PT. Nós fazíamos isso. Fazíamos, eu também fazia. Os mesmos amigos meus de esquerda, entendeu? Que não falam mais comigo nas redes sociais, que não comentam mais meus posts, eles faziam isso junto comigo, a gente estava junto, entendeu? Só que eles não acordaram ainda, eles estão nesse pesadelo. Eu estava conversando há 3 anos atrás com um deles, o cara falou: nossa, eu nunca vi um Brasil tão justo, tão belo, tão bom, tão isso, tão aquilo. Eu falei: cara, nós estamos vivendo em países diferentes, não é possível. É verdade. Eu não estou vendo esse Brasil aí que você está falando. Eles custaram um pouquinho e ainda não acabaram de acordar. Ari, é impressionante a quantidade de manifestações que nós temos aqui no programa, pelas várias Watch Parties.
Quero até pedir desculpa à galera que está comentando, porque não são todas que eu tenho acesso, né? Que senão eu fico maluco aqui, eu estou com 2 telas ligadas na minha frente, e é muita gente. Eu quero, né, nas pessoas aqui da Fanizinha de Manaus, do Raik, da Miriam, do Elson de Castro, do Paulo Carvalho, do Gessner, da Senira Pereira, essa lá do Paraná, né? Mandar um abraço a todos os que estão nos ouvindo e vamos fazer justiça aqui, né? A quem merece justiça. A Maria Liângela diz o seguinte: concorda com o que está sendo dito, mas devo dizer que a Xuxa esteve em redes sociais dizendo estar envergonhada e pedindo desculpas, além de se solidarizar com as mulheres molestadas. Então, se ela fez isso, pelo menos por enquanto, ela foi exceção à regra, e eu não vou muito com a cara da Xuxa não, mas se ela fez, vale o registro, né? Até porque nós estamos aqui justamente cobrando a ausência dessas pessoas. E tem algumas pessoas também se manifestando, alguns comentários que eu vou conseguir ler aqui, como por exemplo, a Sandra Cripa, que diz: concordo, sou Bolsonaro antes de ser candidato a presidente. O Augusto Rodrigues: hoje é dia do 17, é mesmo, né? Hoje é dia 17. E tem um outro aqui muito interessante que fala assim, quer ver? A Cida Garcia disse: tenho minha opinião, a Sandra Cripa ainda disse: tenho minha opinião formada, mídia não faz a minha cabeça não. Ô Sandra, você é abençoada e infelizmente você é a exceção. Então é preciso que você seja uma multiplicadora, né? Que você possa realmente transmitir essa sua posição, esse seu posicionamento para outras pessoas, né? O que a gente quer realmente é ver um Brasil livre, né, das influências da mídia. Eu não vou nem falar das más influências, não. É de qualquer tipo de influência. As pessoas não podem ter uma cabeça que venha a ser influenciada por outras pessoas. Elas têm que ter as opiniões à disposição de uma forma democrática e razoável para que elas mesmas possam tomar as suas decisões. Isso não acontece, lamentavelmente não acontece, em face do que a grande mídia faz com o povo, né? E o que está acontecendo nesse momento no Brasil, eu vou lembrar aqui, o Ari Neto é mais novo que eu, mas certamente ele lembra, do caso da escola infantil aí de São Paulo, né, que era de propriedade aí de um casal japonês ou chinês, não sei, e eles foram acusados de abusos sexuais contra as crianças, né? E depois de uma longa investigação, ficou configurado que não havia aquilo não era verdade. Só que isso, quando ficou configurado, né, o negócio desse casal já tinha ido para o espaço, a vida pessoal desse casal já tinha ido para o espaço também, tudo por conta de quem? Por conta da mídia. Isso não é de hoje, não. Isso não é culpa do PT, não. Isso é culpa de uma mídia lamentável que nós temos no Brasil, que construiu a história diante de informações pouco exploradas, pouco checadas, né? E que colocou aqueles caras na berlinda. E eu quero reiterar, mais uma vez, eu não estou defendendo esse sujeito. Eu não o conheço. Eu estou apenas dizendo que da forma como estão fazendo, já condenaram o cara. E isso, eu como advogado, eu não posso aceitar isso como uma situação simples, até porque, e o advogado dele falou isso, e eu tenho que concordar com o colega nesse aspecto, mulheres que foram, voltaram, foram de novo, foram mais uma vez, 10, 15, 20 anos depois, agora vieram acusar o sujeito. Em larga escala. E agora o vizinho não gosta dele, o farmacêutico não gosta dele, o dono da venda não gosta dele, ninguém na cidade gosta do sujeito mais. Então, que no mínimo é muito estranho. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Pro inferno esse João do capeta, disse a Cleonice Parisi. Beleza, opinião dela, respeitando as opiniões. A Ju Rosa Rocha, sei não, tá certo, as coisas é por aí. E aí a gente já vai passar para a questão do Senado lá, porque a Cleonice Paris já está dizendo aqui, ó, hashtag fora Renan. E alguém disse aqui, eu estava tentando achar, tá aqui, ó, a Cida Garcia disse, nada a ver com política. Cida, se você está se referindo ao café com queijo, ele não tem nenhuma obrigação, nosso programa, de falar só de política. De todo modo, eu penso que o programa de hoje, a despeito de estar discutindo, né,
todas essas questões que envolvem aí a situação da mídia, João de Deus e tudo mais, tem tudo a ver com política. Eu não sei o que você acha, Ari. Eu acho que tudo isso tem a ver com política, até porque todas essas situações que eu propus para o programa de hoje, elas dizem respeito a tudo que aconteceu, né? É colocado justamente pela mídia num país que foi aí carcomido, né, por esse pessoal durante tanto tempo. Não sei o que você acha, mandando um abraço aqui para Maria Ângela Dutra, para o Mina Fatala no Egito. Hello, Egypt, how are you? Welcome to Brazil. E para Claudiane Boaventura, que está conosco também, Ari. Enfim, todas as dimensões, né, nas quais a gente está falando sobre as relações de poder, tudo isso envolve a política. Sim. A política não é só o candidato tal, o partido tal, né, o senador, o governador. Não. Tudo tem uma dimensão política. O ensino na escola tem uma dimensão política, o ensino na faculdade tem uma dimensão política, as relações de trabalho têm uma dimensão política. Então, enquanto a gente ficar nessa visão limitada de que política é só aquilo que se refere a partidos políticos, a eleições, a gente vai estar se permitindo ser dominado por quem entende que a política ela está em todos os aspectos da nossa vida. Uhum. Então, o que a gente está preocupado aqui é com o Brasil. A mudança que ocorreu política através das urnas, através de uma eleição, ela precisa começar a se refletir em todas as outras esferas. O comportamento do povo é um comportamento político. Sim. Certo? Então, o que a gente se propõe a discutir é essa mudança que o brasileiro precisa encarar. Quem não se deixa levar pela opinião alheia, pela mídia e tudo mais, tem que começar a conversar com a sua tia que fica sentada lá em frente da televisão, das 7 da noite às 10 da noite, assiste 3 novelas, assiste o Jornal Nacional. Tem que parar com isso. Esse Brasil aí é do passado. Esse Brasil é o Brasil gado, certo? Que pensa que é roubado. A gente trabalha e a gente é roubado. É verdade. Eu, por exemplo, agora eu preciso dar entrada numa negociação aí, porque eu estou sem pagar imposto, certo? Da minha empresa há 1 ano e meio, porque se eu pagar imposto eu não como, meu amigo. A gente está num país em crise, certo? O dinheiro que entra eu pago as contas e sobrevivo. Eu não paguei imposto não. E agora chegou a facada. A empresa que eu presto serviço, ela está exigindo que eu acerte as minhas contas com a Receita Federal. Eu preciso acertar, é fato, mas o negócio é o seguinte: ou eu pago imposto ou eu como, ou eu sobrevivo. Eu não tenho como fazer as duas coisas. Então isso vai mudar. Eu quero muito que a partir de agora eu consiga trabalhar e pagar os meus impostos sem comprometer minha qualidade de vida, certo? Sem comprometer os meus compromissos com minha família, com os meus filhos, e infelizmente eu não consegui pagar o imposto não. Se eu pagasse, eu não ia conseguir viver a minha vida. E a gente sabe que a gente paga imposto para quê? Para essa ladroagem aí de corrupção? Não, eu quero que meu dinheiro seja usado corretamente. Dinheiro para bandido eu não vou dar não. É isso mesmo. Muito então, bem. É isso. Essa mudança ela vai ocorrer. O brasileiro precisa acordar e entender: esse país é rico pra caramba. Esse país é muito rico, é riquíssimo. Só que estão enfiando a mão no dinheiro. Isso precisa acabar. Nós votamos no Bolsonaro, nós apoiamos o Bolsonaro porque ele
se posicionou nesse sentido. Falou, gente, a política tem que ser feita de uma forma diferente. Certo? Chega de gasto, chega de mordomia, né? Chega de dinheiro no ralo da corrupção. Exatamente. E a gente vai ter que acompanhar essa mudança. Exatamente. Se não acompanhar, realmente vai ficar de fora, né? Olha só, são 6 horas e 33 minutos e a Sandra, mais uma vez, participando aqui, dizendo, eu como imposto pago quando puder. É o jeito, né? Tem certas horas que não dá, ué. Ou você faz uma coisa ou outra. E é o que o Ari falou, né? Você pagar imposto, né? Para ver as pessoas nadarem de braçada na corrupção, realmente é uma situação que não tem mais condição de permanecer assim. Nossa audiência permanece muito alta. Abraço a todos que estão conosco, né? O Djalma Silva diz, estamos mudando o Brasil, se Deus quiser, né? Nem começamos ainda, né? E ainda falando também, mas dando menos vazão à questão da mídia, mas ainda nesse assunto, Ari, que é o segundo tópico, né? Que eu sugeri para a gente conversar hoje, porque bastou aí o assunto pena de morte ser cogitado pelo filho do Bolsonaro. Eu sempre confundo o Flávio com o Eduardo, mas foi o Eduardo que falou, né? O deputado. E ele, então, fez um comentário em face de uma ida dele à Indonésia no ano passado, e ele teria feito, eu não li a reportagem do jornal O Globo, mas ele teria dito que se o povo aprovasse a pena de morte, já teria pena de morte no Brasil de imediato. E aí lá foi o Bolsonaro ter que meio que desmentir essa situação, dizer que isso não foi nada de palanque dele, que não vai partir dele nenhuma discussão a esse respeito, que isso não faz parte da agenda dele e tudo mais. E aí a mídia, para noticiar isso mais uma vez, né, começa a colocar de novo, né, a imagem do Eduardo Bolsonaro, quando ele deu aquela palestra falando a respeito do tal fechamento do STF, que só precisava de um cabo e sei lá o que lá que ele falou naquela época. Pois bem. Muito bem, essa frase nem é dele. Exato. Essa frase é do Jânio Quadros. Não foi o Roberto Campos que falou isso? Pelo que eu fiquei sabendo, o Jânio Quadros falou essa frase há muitos anos atrás, né, dizendo que para fechar o STF bastava um cabo e 2 soldados. Então, assim... Pois é. Ele não foi infeliz porque ele não estava falando, né, em contexto sobre como nós vamos fazer para desmanchar o STF. Esse não era o assunto. Né? Acredito também que essa questão sobre pena de morte devem ter desviado o assunto, porque provavelmente ele deve ter dado um exemplo. Olha, lá na Indonésia, né, os caras resolveram o problema do tráfico com pena de morte. Né? Pronto, fim, acabou. Eu acho que a pena de morte no Brasil já está acontecendo. Esse é o aspecto. Está acontecendo nas filas dos hospitais. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Pois é, ela está acontecendo na falta de dignidade de um pai de família que não consegue sustentar os seus filhos. Ari, isso é morte. Ari, perto de você, isso é morte. A 90 quilômetros de você na semana passada, a pena de morte chegou para 5 pessoas, né? Por força de um translocado que entrou com 2 armas lá dentro e saiu atirando a esmo, né? Numa situação totalmente terrorista, tá? Inclusive, né, estão falando que o cara é maluco, que o cara era doidão, psicopata, não sei mais o que, tal e coisa e tal, mas engraçado, num dia 11, né, no mesmo dia em que situações bem parecidas aconteceram em outros lugares do mundo, de atiradores saírem por aí atirando, armas raspadas, pois os caras da esquerda, principalmente, se eu não estou enganado, aquele imbecil daquele Guilherme Boulos, não foi falar que, tá vendo, não pode ter arma não, porque olha aí, ó, e os caras estão querendo resolver o problema com arma. Aqui, eu vou falar com o seu negócio, rapaz, tem hora que tá me dando, assim, preguiça, entendeu? De ver esse tipo de situação.
A pena de morte está instituída não só nos hospitais, a pena de morte ela está instituída em todos os pontos aonde as pessoas começam a acreditar que basta que elas sejam a favor ou contra qualquer coisa, elas podem ter o direito de fazer o que elas bem entenderem. Eu não sei se eu fui claro na minha frase. O que está acontecendo nesse país hoje é um desmando tão grande, é uma esculhambação tão grande, é uma falta de organização, né, policial, judiciária. E eu quero aqui excluir da responsabilidade os policiais, aqueles que estão na linha de frente, porque esses são abnegados, esses trabalham sem condição de trabalho. Está faltando gerenciamento, está faltando organização. Né? Então, você discutir se no Brasil tem pena de morte, para mim é perda de tempo, porque ela já está instituída no Brasil há muito tempo, do lado errado, gente. Será que vocês não estão vendo isso? Vocês que eu digo, não quem está nos assistindo aqui, eu quero acreditar que a maioria das pessoas pensa da mesma forma que a gente, mas será possível, né, que essas pessoas não conseguem compreender, né, que a solução para esse problema é uma solução tanto quanto mais radical, sim, que não seja a implementação da pena de morte, mas que seja realmente colocar um pouquinho de regra nessa zona, ô Ari Neto? Eu acho que a impunidade que existe no Brasil, ela recompensa o criminoso. Exatamente. Seja ele um político, seja ele um cara de colarinho branco, seja ele alguém que empunha uma arma e invade uma propriedade. Né? A impunidade é um incentivo ao aumento da criminalidade. Para piorar a situação, você tem uma população indefesa. Né? Então, um sujeito com uma arma irregular, ele entra num lugar onde não existe mais ninguém armado, porque ele sabe que ninguém mais vai estar armado ali, e ele comete uma atrocidade. Né? Agora, vamos pensar numa situação de pessoas armadas. Entra um cara desse e começa a dar tiro. As pessoas armadas vão se defender, vão atirar, vão matar o cara, vai acabar o problema. Ao invés de ele matar 5, ele vai matar 2. Por quê? Porque as pessoas vão se defender. Eu não gosto de arma, eu não teria coragem de atirar numa pessoa. Eu prefiro tomar o tiro do que atirar em alguém. Mas eu não posso, por causa da minha postura, querer impor isso e falar, não, eu quero uma sociedade sem armas porque eu não acredito nas armas. Não, do jeito que a coisa tá, né, as pessoas que têm culhão para andar armado e dar tiro em alguém que está fazendo coisa errada, tem que ter o direito a fazer isso. É simplesmente isso. Eu acho que a gente discutir pena de morte no Brasil é um pouco além da discussão, que é o que? No momento, o preso custa caro, o preso recebe salário e o preso não produz nada. Exatamente. Não dá esse cara para produzir. Exatamente. Sabe? Vai produzir alguma coisa. Bota esses caras para construir ferrovia, certo? Bota esses caras para construir conjunto habitacional. Infraestrutura. Bota esses caras para trabalhar. Sabe? Cada dia de trabalho é um dia menos na pena, beleza. Né? E eu acho que a gente, antes de pensar em matar, sair matando o criminoso, a gente tem que pensar em melhorar a sociedade. Exatamente. Né? Lá pra frente, quando você tiver uma sociedade bem organizada, né? Pessoas conscientes, trabalho sobrando, educação de qualidade, aí o nego continua fazendo cagada, acaba com a vida desse desgraçado, tira ele, pronto, acabou. Mas no momento não é esse. Agora não é hora de ficar falando de pena de morte, não. Mesmo porque, como a gente acabou de ressaltar, a pena de morte já está institucionalizada através de outras formas de crueldade, na miséria, na pobreza, na falta
de saneamento básico, na falta de oportunidade, certo? Uma discussão que eu tinha com os meus amigos esquerdistas, né, quando eles iam falar de ditadura, de tortura e morte, não sei o que lá, eu colocava para eles assim, falava, gozado, né, cara? No final de agosto agora, o exército subiu os morros lá do Rio de Janeiro, né, Morro do Alemão e tal e qual, e matou mais de 50, a maioria deles jovens, com 15 e 25 anos de idade, nessa faixa etária. Quando o Lula foi presidente, esses mesmos que morreram, né, eles tinham entre 0 e 10 anos de idade. A Pátria Educadora não deu uma oportunidade para eles, mas o tráfico não. O tráfico botou uma arma na mão dele e deu poder para ele. Falou, você está empoderado, meu amigo, com essa arma aqui você pode, você é bacana. Né? Os caras morreram. E isso não comoveu ninguém. Entendeu? Os caras estão chorando pelos terroristas que a ditadura matou há 40 anos atrás, mas não estão nem aí para os jovens que o exército matou mesmo, porque eles estavam armados, né, com armas de alto calibre. O exército desenterrava baldes no chão com 700 quilos de maconha. Certo? Então isso daí não comove ninguém. E outra coisa, o exército, a hora que a mídia chegou lá para mostrar, não vai subir ninguém, vocês não vão mostrar nada. É verdade. Isso aqui é um serviço de inteligência do exército e a gente veio aqui para resolver um problema. Né? Os caras tinham acabado de matar 2 ou 3 militares, um sargento, 2 soldados, né? Um soldado e um cabo. Foram 2 ou 3 que morreram em uma semana. Aí o exército subiu os morros lá e fez uma barbaridade. Isso aí não comoveu ninguém. Certo? É verdade. Então, esses jovens precisam ter uma oportunidade. O Lula não deu oportunidade nenhuma para eles. Quando o Lula se tornou presidente, eles eram recém-nascidos, eram crianças. E aí vem falar que tirou milhões da pobreza. Tirou nada. Tirou nada, tirou não. Ele deu a eles a condição de continuar sendo pobres e devedores, né? Essa que foi a realidade. O Ari. Lamentável. E essa realidade é a que vai mudar daqui em diante. Só que não depende do Bolsonaro, brasileiro. Depende de você. Isso precisa ficar claro, né? Não adianta querer achar que o cara é salvador de pátria, não, que ele não é não. Ele é apenas um cara que tem demonstrado ótimas intenções, né? A Sandra, com comentários muito pertinentes, né? Sempre, ela está participando muito aqui conosco hoje, viu, Sandra? Obrigado aí pela sua boa participação. Ela disse aqui o seguinte, ó, falando sobre o filho do Bolsonaro. Esse cara está falando muita besteira, está atrapalhando o pai dele, tem que fechar um pouco a boca. Eu até concordo. Mas é que eles são pessoas que conversam muito. E nessa de conversar muito é que entra o problema que nós temos com a mídia, né? Aquela história, né? O cara fala, estive na Indonésia, lá tem pena de morte, a pena de morte funcionou, logo o Brasil precisa de pena de morte para funcionar. Eu estou aqui elucubrando uma construção. A mídia vem e diz, Bolsonaro diz que se no Brasil quiser pena de morte vai virar lei ano que vem. Quer dizer, são duas coisas completamente diferentes, né? Então eu concordo que eles falam meio sem freio, meio sem cuidado, né? Mas quem deveria ter o filtro necessário para entender o que o cara falou e transmitir a mensagem correta, também deveria ter um pouquinho de cuidado, até sabendo dessa falta de freio dos caras, né? É tipo assim, você leva o amigo para balada, ele bebe todas, aí você descobre todos os segredos do sujeito. Isso é meio sacanagem, na minha modesta opinião. Tem mais comentários aqui, olha. Essa mídia quer prejudicar de todas as formas o novo presidente, tudo porque ela é esquerda e vai perder as regalias, enfim, não nos intimida. O Brasil vai mudar e estamos na torcida, foi a Dulce Moreira de Carvalho. Parabéns, senhora Dulce, o Djalma concordando com ela.
Eles trabalhando vão aprender uma profissão de pedreiro, pintor, talvez está aí a verdadeira socialização. Sim, falando aí justamente sobre os comentários do Ari, né? Concordo plenamente. Precisamos de pena de morte para diminuir a criminalidade do nosso Brasil. Poderemos até precisar mesmo, ô Djalma, se a coisa não rolar. Eu acho que o que a gente precisa realmente é de ter a condição de não precisar da pena de morte, né? Coisa que hoje, infelizmente, a gente não tem. O Betinho João é lá de Rolândia, no Paraná, e através de uma outra live, nós descobrimos aqui que o Nacional de Rolândia foi criado a partir do pessoal aqui de Muriaé, né? Então ele está participando aqui falando sobre esporte, ô Betinho. Depois eu vou passar a sua participação lá para o pessoal do Nacional, viu? Essa live aqui é uma live mais de política, sobre momentos, né? Então, mas às 7h30 a gente vai falar de futebol e eu vou até ver se eu copio aqui o seu comentário para a gente falar hoje às 7h30 lá na live, na TV Atividade compartilhada aqui na minha página. Ari Neto, 6h48, eu posso dizer para você o seguinte, tá? Posso até estar errado, mas eu acho que hoje nós batemos recorde de audiência, muitas pessoas participando, comentários adoidados, né? Realmente as watch parties funcionando muito bem, agradecendo a todas as pessoas. A Cida Camargo disse aqui, ó, brasileiro não tem freio na língua. Pois é, Cida, esse é um problema, né? O brasileiro não tem freio na língua e isso é complicado pra caramba realmente, né? A gente tem outros 1000 assuntos, né? A situação do Batiste, né? Fazer um pinga-fogo aqui, o Ari Neto. O César e Batiste esperaram o cara fugir para determinar a extradição dele, né? E ainda meio que passando na frente do Bolsonaro aí. Será que o Temer está achando que o povo vai aplaudi-lo? Meus parabéns, presidente Temer, você extraditou um bandido? Será que é isso? Olha, o Temer sabe que ele vai para a cadeia. Ele sabe disso. Nós temos dúvida, né? Porque a gente imagina aí que ele vai tentar fugir, dar um golpe, escapar. Mas ele está muito bem informado de que o destino dele é ficar atrás das grades. Então ele está tentando algum crédito pelo que ele não fez, né, nos pouco mais de 2 anos que ele foi o pior presidente da história do Brasil, né? Conseguiu estancar a sangria, mas não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, não melhorou o emprego, não mudou a forma de governar, comprou votos e apoio político para não ser julgado agora, né, como presidente do país, mas ele está muito encrencado. Então ele está dando os últimos suspiros e graças a Deus a gente vai ficar livre de Michel Temer. E ele vai entrar para a história como persona non grata, né? Ele sabotou um governo para poder se tornar presidente e essa é a marca que o Temer vai deixar. Ele não representa absolutamente nada e vai terminar os seus dias atrás das grades, assim como o Lula e muitos outros aí que a gente ainda vai ver, né? A gente vai ter a alegria de ver Aécio Neves preso, né? De ver José Serra preso, de ver o José Dirceu de volta para a cadeia, da onde ele nunca deveria ter saído, né? E nós, brasileiros, precisamos mudar a nossa atitude. Precisamos começar a dialogar, a aceitar aqueles que pensam de forma diferente. Eu não quero que todo mundo ache que o Bolsonaro é o melhor cara do... Não quero. Se você consegue enxergar defeitos no Bolsonaro, eu também enxergo alguns, né? Mas eu vejo que as qualidades dele são muito maiores do que os defeitos, pelo menos pelo que eu vejo até agora. Mas quem quiser ficar na oposição aí,
faça uma oposição pelo Brasil, pelo país. Né? A gente precisa dos dois lados da moeda aí, quem é a favor e quem é contra. O que a gente precisa é entender que o que está em jogo é o país. O país estava indo para o buraco. A gente fica ouvindo afrontas de um tal aí de Maduro. Esse cara vai pagar caro por tudo que ele está fazendo. Né? Vai chegar a hora dele, não vai demorar. Certo? Mas a gente fica ouvindo as afrontas desse cara que não presta, que também não representa nada, além de desgraça, de miséria, de fome, de opressão. É isso que ele transformou o país dele. Então, é verdade. Um cara desse falar o que do Brasil, falar o que do Bolsonaro, né? Não pode nem dar crédito. Você citou aí o candidato 0,5%, eu nem falo o nome desse cara. Certo? A Joyce Hasselman, com voto só em São Paulo, teve o dobro da votação desse sujeito no Brasil inteiro. Né? Então, assim, estou dando um exemplo. Né? A gente tem vários outros exemplos aí de pessoas que tiveram uma votação local maior do que esse invasor de terras, candidato 0,5%. O que ele fala não vale nada. A opinião dele a gente ouve, e para não ficar com raiva, você tem que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque se você for querer filtrar o que ele fala, você vai ficar com raiva do cara. Eu acho que... E ficar com raiva não é bom em nenhum momento. Eu acho que nem naqueles zumbis em Brasília, né, do Fred Guedes, que é muito engraçado, né? Quando aparece a figura daquele cara... André Guedes, isso. Nem no Zumbi em Brasília eu consigo olhar para a cara daquele sujeito. É impressionante, viu? É um negócio bem complicado. Não dá. Olha só, a Karine Santana está entrando aqui, vai dar uns karatê na gente. Um beijo para você, Karine. O Betinho João está dizendo, existe uma preocupação, Temer preso, quem vai cuidar da família dele, filho? Filho e principalmente esposa. Domiciliar será a prisão dele. Falar, não sei não, quem vai cuidar da mulher dele, não sei não, ele é modelo, manequim, acho que é advogada formada também, né? Michelzinho vai de van para a escola, não tem problema não, eles se viram, eles não são quadrados. A Sandra Kripa, mais uma participação dela, na Itália não prescreve o crime, isso não ouvi, falando do Cesare Battisti, ele já está julgado, se ele for para a Itália ele vai apenas para cumprir a pena de prisão perpétua, ele não tem mais problema de prescrição de crime, não, porque ele já está julgado, né? Então não tem isso. O Djalma, mas temos que falar, ficamos 30 anos vendo o descaso do nosso país. Fala Brasil, estamos falando, estamos tentando acordar o povo. Nádia Costa, vamos confiar no novo presidente, porque esse que está terminando, né? Está treinando aqui, mas terminando o mandato dele, meu Deus, então vamos confiar nos novos políticos. Por isso, hashtag Fora Renan e hashtag Voto Aberto. Trabalhei de graça para o Bolsonaro pela internet, daqui do sertão, com prazer, disse a Sandra Kripa. Nós também, viu, querida Sandra? E aí o seguinte, eu quero dizer, né, essa questão do Senado, eu não quero o Renan na presidência do Senado de jeito nenhum. Né? Aí me aparece lá uma notícia aí que o Fernando Collor estaria postulando ser candidato também, que eu não sei se seria uma boa o Flávio Bolsonaro ser presidente do Senado. Eu acho que a gente precisa de... Se ele for presidente do Senado, eles vão tentar fazer de tudo, né, para sacanear, vão falar... eu estou até vendo o que vai acontecer. Precisava arrumar um senador, digamos assim, né, vamos me entender, um senador neutro para ser o presidente do Senado. É a minha opinião. Eu não queria ver Bolsonaro na presidência do Senado, não. Pode atrapalhar. Você vê que um bate-papo do cara atrapalha, no caso do Eduardo, né? Então, você vai colocar o filho do presidente na presidência do Senado, isso pode dar problema. São 6h57, Ari. Um comentário bem rapidinho seu para a gente partir para o encerramento do programa. O que você acha? Seria ideal ter o Flávio Bolsonaro na presidência do Senado? Evidente que se for para ter Renan, qualquer um, né? Mas você acha que seria uma boa ele, ou também concorda ou discorda de mim aí que seria interessante ter lá um outro senador?
acredito que alguém com o perfil do Álvaro Dias, né, Sim, bem seria lembrado. muito mais adequado do que o Flávio Bolsonaro. Ele está chegando agora, certo? Eu acho que tem muita gente chegando agora e lá em Brasília o negócio é diferente, né? É isso mesmo, Então, concordo. a presidência do Senado é um cargo de muita importância, de muito poder, e a gente precisa de uma pessoa comprometida, sim. Por isso eu falo no perfil, alguém com o perfil do Álvaro Dias. Álvaro Dias. Tem pelo menos, além do Álvaro Dias, mais uns 10 políticos aí como ele, que poderiam exercer esse cargo, usufruindo, é claro, né, do status, mas sem jogar contra. Né? O Flávio Bolsonaro ele precisa aprender as articulações políticas, como elas funcionam, né? Precisa segurar um pouco o ego do Major Olímpio, que esse cara eu acho ele muito perigoso. Eu também acho. Certo? Também acho. Concordo plenamente. Ele é um cara que, se você der poder para ele, ele vai virar uma outra pessoa. Né? Então, a minha opinião é essa. Eu não acho que seria uma boa o Flávio Bolsonaro ser presidente do Senado, não. Tem que ser um político mais tarimbado, que conheça os trâmites, que conheça o regimento, que tenha, né, articulação política com todos os partidos ali. Eu acho que o Álvaro Dias ele se movimenta muito bem nesse sentido. Né? Não votaria no Álvaro Dias para presidente da República jamais. Mas eu acho que o Bolsonaro pode chamar ele, né, dar uma carcada nele. Pô, bicho, você falou lá que eu tava morrendo. Morri não, né? Tô aqui. Agora é o seguinte, tô aqui e o Brasil precisa de você. Você vai trabalhar pelo Brasil, vamos juntar, né, a fome com a vontade de comer e vamos fazer alguma coisa pelo nosso país? Né? Eu acho que aí dá liga. Né? Mas nem sei se o Álvaro Dias, talvez ele seja um dos senadores que não terminou, né, o mandato de 8 anos dele. Não, agora. ele fica, ele tem mais 4 anos. 2014. Sim, ele tem mais 4 anos. Ele entrou em 2014, né? Sim. Então ele continua, né, o mandato dele, e ele tem, assim, não só ele, né, mas ele tem um perfil que eu acho que seria bem mais adequado. Né? O Flávio precisa conhecer o Senado, que ele não conhece. Né? Muito bem, beleza. A Sandra concordou com você ali em gênero, número e grau, fez vários comentários ali concordando, falou tudo, concorda, é isso mesmo, né? É arrogante, vai espalhar, né? E filho do Bolsonaro. Aí ele escreveu uma coisa ali que eu não entendi. Acho que ela quis dizer que jamais o filho do Bolsonaro adora o Álvaro Dias, disse ela. A Nádia Costa tem que colocar um outro mais maduro, se ele for presidente vão dizer que foi maracutaia. Foi maracutaia não, mas eu acho que não vão dizer isso porque vai ser uma eleição, mas eu acho que vai ficar muito exposto, né, para que as pessoas possam cair de pau, né? Eu acho que é isso que eles querem. Eles querem ter todas as chances possíveis para cair de pau. Então, quanto menos oportunidade a gente der, melhor. Pessoal, são 7h01, né? Infelizmente não dá mais, Ari. A nossa relação por hoje precisa terminar. Mas na segunda-feira que vem ela recomeça. Justamente o legal é que o nosso bate-papo sempre deixa um gostinho de quero mais. Graças a Deus, né? Semana que vem a gente tá de volta aí, se Deus quiser. Graças a Deus. Obrigado aí por todos que nos prestigiaram. Parabéns, Fábio, pelo seu trabalho. Né? Você está mandando bem aí nas watch parties, na parte técnica que você domina. Então, obrigado
honra e pelo privilégio de participar aqui do Café com Leite, do Café com Queijo aqui com você. Não, tá grande abraço. Esse programa, na verdade, é seu, a ideia é sua, o argumento é seu, a gente apenas está colocando tudo isso em prática, né? E eu quero saber que porcariada é essa que está acontecendo aqui, que sua imagem não está entrando. Essa semana nós vamos tentar fazer uns testinhos aí para resolver isso, porque hoje deu legal, né? Fizemos aqui pelo plano B, mas eu quero fazer sempre pelo plano A. De toda forma, na segunda-feira que vem a gente vai estar de volta. Eu que te agradeço, né? Pelo prazer de poder fazer essa live muito gostosa, com tanta gente do Brasil inteiro, né? Dividindo isso com a gente. E você sabe, né, Ari? Eu comecei a botar musiquinha no começo e no fim, o povo gosta, então você fica ligado aí. Fica pelo Face agora que a qualidade do som vai ficar melhor, mas vai acabar com musiquinha também, musiquinha de primeira qualidade. Combinado então, meu caro Ari? Valeu, um abraço para você, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, Ari Neto, um forte abraço. Ele está desligando, mas continua com a gente assistindo lá agora. Seguinte, último aviso da noite, 7h30. 7h30 na TV Atividade, compartilhado aqui na minha página, na página da Rádio NAC. O papo é futebol, é o Esporte Atividade, hoje com o treinador Duílio, que foi zagueiro do Curitiba, do Fluminense, e agora é treinador do Nacional de Muriaé. Eu saio daqui, vou correndo para a Rádio Muriaé, ainda dou carona para o Duílio também, que vai comigo para lá. E você é convidado a partir de 7h30 para estar conosco na live do programa, tá certo? E o nosso programa aqui também acaba com musiquinha. Fiquem com Deus, forte abraço, muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui pelas Watch Parties, pelos belíssimos comentários, participações. Muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês. Fiquem com Deus, curtam a música. Quando ela acabar, o programa também acaba. Um abraço, beijo no coração. Grande semana para todos. Natal tá chegando, fim de ano também. E a música não pode parar. Sabinta, Saba, Jingle like a Sabinta, Lama, Bingo Bongo from the Congo, Wiki Waki, Wookie Aki, Gumbo Jumbo from the jungle, Wiki Janda, Nataka to Banana, play the bongo, let's do it, go! Stop, don't stop the music, don't stop the music, stop, don't stop the music, don't stop the music. Style for the young and the old, all the boys and the girls get a party toes and calls like a bang bang boogie to the rhythm of the beat. Don't stop the dance to the break of dawn. Shake your body, shake it, boom boom boom. Do the boom boom, do the bam bam. You gotta do it. Going up, going down, say chop 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 chop. You gotta do it. Going up, going down.